Olá a todos, meu nome é Caio e esse é meu aquário. E no vídeo de hoje falarei sobre o que é necessário para montar um aquário. Vou falar do básico porque você pode montar vários tipos de aquário. E vou falar com base na minha experiência, certo? Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o like, se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Então vamos lá. Antes de tudo, você tem que avaliar que espaço você tem para o aquário. Com base nisso, você vai poder dimensionar o tamanho do seu aquário. Você não pode pensar num aquário gigante se você não tem espaço para ele, certo? Mas é importante tomar cuidado com uma coisa também. Por mais que aquários pequenos pareçam ser mais fáceis, na verdade eles são mais difíceis de se estabilizar, de se manter os parâmetros estáveis. Costumo dizer que um aquário entre 50 e 100 litros você já tem uma certa estabilidade e é mais fácil de cuidar do que um aquário de 20 litros, por exemplo. Determinado o tamanho do aquário, outra sugestão que eu dou para vocês: a caixa de vidro. Muito cuidado com isso. Se vocês forem montar ela, tenham atenção com a espessura do vidro, para ver se ela é adequada para a altura do aquário, o sistema de travamento, se ele for um aquário que precisa de travas, e o principal, o tipo de silicone que você vai utilizar para a colagem dos vidros. Silicone comum não serve. Tem que ser o silicone específico para colagem de aquários, porque ele é mais forte. E eu digo isso por experiência própria, porque a primeira montagem desse aquário aqui foi feita por um vidraceiro. Não foi feito por uma loja de aquários. E foi utilizado silicone comum. Tive vazamento, tive abertura. Tive que refazer o aquário inteiro, recolando tudo. Isso já foi uns 5 anos atrás. Então, muita atenção com isso. Então, uma sugestão sincera que eu dou: se você for comprar aquário pronto, ou compre usado, tendo certeza da procedência dele, ou então compre direto de uma loja de aquarismo, ou então de algum profissional especializado em montar aquários. Você vai ter muito mais segurança. Agora, se você for montar, muita atenção com o silicone que você vai utilizar. Aquário montado, estrutura de vidro, você vai pensar agora no seguinte: filtragem. Quanto maior é o compartimento do filtro, melhor. E o filtro, além de ter que abrigar as mídias biológicas, como anéis de cerâmica ou esponjas, anéis de cerâmica são mais eficientes que as esponjas até, você tem que ter uma boa circulação de água. Por exemplo, o meu aquário, um filtro desses já seria suficiente. Eu tenho 2. Mas, para ter uma circulação adequada de água, eu preferi colocar 2. Também preferi colocar 2 para o caso de um falhar, um dar defeito, ter o outro para suprir o sistema ainda, enquanto eu não faço a substituição. Então, eu tenho aqui uma margem de segurança. E, com muito espaço para colocar mídias biológicas, eu tenho margem para colocar bastante peixes. Claro, sem extrapolar. Depois, você tem que fazer o seguinte, o que é mais fundamental ainda, que é medir os parâmetros da água da sua casa. Medir pH, medir KH, medir dureza total. Ou seja, verificar os parâmetros da sua água para você poder ver que tipo de peixe você vai poder colocar no seu aquário. Se você tem uma água mole, ou seja, com uma baixa dureza, você pode colocar peixes amazônicos. Se você quiser montar um aquário de quingos, você tem que aumentar a dureza dessa água. Se você quer montar um aquário de poecilídeo, você tem que aumentar a dureza dessa água. Agora, se você já recebe uma água mais dura,
Para você montar um aquário amazônico, você vai ter que usar um filtro de osmose reversa. Então, para você gastar menos, eu recomendo planejar sua fauna com base na água que você tem na sua casa. Depois temos um ponto muito importante: iluminação. A iluminação é importante tanto para os peixes quanto para plantas. Os peixes precisam ter a noção de dia e noite para terem uma vida confortável. E na hora de escolher a iluminação, você também tem que pensar no seguinte: você vai querer plantas no seu aquário? Se você for colocar plantas, você tem que prestar atenção na potência da iluminação. Quanto mais potente a iluminação, mais plantas exigentes você pode ter. Quanto menos potente a iluminação, as suas plantas têm que ser menos exigentes. As famosas low-techs. As plantas de baixa demanda. Aqui no meu sistema é médio. Então me abre margem para várias possibilidades. Mas de qualquer forma, tem que ter iluminação. Sendo só de peixe, sendo só de planta, o que for. E se você for ter plantas, você tem que pensar numa coisa também muito importante: o substrato. O substrato também é importante para os peixes, mas principalmente para as plantas. Se você quer um aquário com plantas, você não pode ter um substrato com aquelas pedras enormes. Tem que ser uma areia, ou então uma areia grossa, ou um substrato fértil, certo? E também muita atenção para você não colocar um substrato que vá alterar o pH da água, certo? Alguns substratos alcalinizam a água, como o basalto. Então você tem que ter muita atenção quanto a isso. E também tem que pensar no substrato de acordo com o tipo de planta que você vai querer ter. Se são plantas de alta demanda ou baixa demanda. Plantas de baixa demanda não precisam de substrato fértil. Plantas de alta demanda precisam de substrato fértil. Eu tenho aqui uma mescla de areia fina, areia grossa, substrato fértil. É uma salada de substrato aqui no meu aquário. E depois tem as outras coisas, como por exemplo, pedras, troncos, que não são obrigatórios, mas podem tornar o ambiente mais interessante e tudo mais. Depois tem um outro equipamento muito importante também, que é o termostato. Eu tenho um aqui nesse cantinho e um aqui, ou seja, eu tenho dois. O termostato, o aquecedor com termostato, é o que vai garantir uma temperatura estável no seu aquário. Tá? E, em alguns casos, é importante ter em conjunto uma ventoinha, um ventiladorzinho, caso você tenha peixe de água fria. E a temperatura que você vai regular no termostato vai depender do tipo de peixe que você vai colocar no seu aquário. Feito isso, você pode montar o seu aquário, encher de água, utilizar o condicionador de água para remover cloros e metais pesados. Não basta um simples anticloro, tá ok? E pronto. Montou, encheu, fez plantio de plantas, se você for ter plantas, pronto. Pode botar peixe? Não. Você tem que esperar fazer a ciclagem do aquário, ou seja, criar as colônias de bactérias para efetuarem o ciclo do nitrogênio, transformar amônio em nitrito, nitrito em nitrato, e posteriormente o nitrato em nitrogênio. As bactérias que convertem amônio em nitrito ficam no filtro, e nitrito e nitrato também no filtro, nitrato e nitrogênio no substrato, porque são bactérias anaeróbicas. Mas as plantas também absorvem nitrato. Então, por isso que é bacana um aquário com plantas. Passado o período de ciclagem, você tem que fazer os testes para verificar se está tudo ok. E durante o período de ciclagem, você também precisa fazer testes. Já tem um vídeo aqui no canal sobre ciclagem do aquário, mas relembrando, a amônia sobe, a amônia desce, depois nitrito sobe, nitrito desce. Feito isso, passou por essa etapa, você faz uma troca parcial de água e aí sim você pode adicionar peixes no aquário. Mas acabou por aí? Não.
eu recomendo que, além do seu aquário principal, você tenha um aquário quarentena ou um aquário hospital. E o que vai ser isso? Vai ser um aquário, pode ser menor, com filtro, termostato, termômetro para vigiar a temperatura. Muito importante, esqueci de falar até. No aquário principal tem que ter termômetro também. Tudo que tem no aquário principal, você vai ter no aquário quarentena ou no aquário hospital. E você vai manter ele montado ali bonitinho. Por quê? Se você precisar separar algum peixe, se você tiver algum peixe doente, se você tiver algum peixe machucado, se você vai adicionar novos peixes no aquário, esses peixes têm que passar pelo aquário hospital ou pela quarentena. E é importante você ter o aquário adequado separado para isso, certo? Por exemplo, alguns parasitas como ictio, você trata aumentando a temperatura. Só que se você aumentar muito a temperatura do seu aquário principal, você pode prejudicar outros peixes, você pode prejudicar plantas. Então, tem que ser um aquário mais básico para você fazer um tratamento individualizado no peixe que está sendo atendido. E eu tenho aqui dois. Um específico para quarentena e outro para cultivo de mudas de plantas, que eventualmente pode servir para quarentena também. E como vocês podem ver, vocês podem usar qualquer recipiente. Eu usei aqui uma caixa organizadora. Essa caixa tem 25 litros. O meu aquário principal tem 127 litros. A outra caixa de aquário quarentena tem 15 litros. Então, 15 não, 20 litros. Então, ou seja, não tem mistério. E tem filtro, termostato, mídia biológica, eu verifico o parâmetro, tudo direitinho, igual ao aquário principal. Passou por ciclagem, que é importante. Com tudo isso, considerando tudo que foi dito aqui, aí sim você pode escolher os seus peixes. Mas você tem que tomar cuidado com a espécie de peixe, porque se você quer montar um aquário comunitário, você precisa ver se aqueles peixes podem conviver. E o que isso vai determinar se eles podem conviver ou não? O que vai determinar se eles podem conviver ou não? Se eles têm parâmetros de águas iguais, se eles não vão um bater no outro, um devorar o outro. Você tem que estudar sobre as espécies que você quer colocar no seu aquário. Isso é fundamental. Com tudo isso feito, e você colocou finalmente os peixes no seu aquário, você vai tomar atenção com a alimentação deles, que vai variar de acordo com a espécie. Você vai fazer semanalmente trocas parciais de água, tirar 30% da água do seu aquário e colocar uma água nova com os parâmetros iguais, porque seu aquário é novo, então você precisa fazer essa manutenção semanal para garantir um ambiente estável. À medida que seu aquário vai maturando, ou seja, adquirir 1 ano, 2, 3, 4 anos, você pode fazer essa manutenção com menos frequência. Você observa a demanda, faça testes antes de fazer manutenção. É importante trocar o perlon do filtro, que é o que vai fazer a filtragem mecânica. Tem vídeo sobre filtragem aqui já também. Então, é basicamente isso, pessoal. Feito tudo isso, é sentar e curtir seu aquário. Cuidar dos seus peixes, interagir com seus peixes. Os peixes gostam de rotina, os peixes aprendem a rotina. Está quase na hora de eu dar comida para os meus peixes. E, eles já ficam tudo concentrados na região onde eu alimento eles. Eles são espertos, pode não parecer, mas eles têm inteligência. E eles se acostumam com você. E sobre custos e gastos, tudo vai depender. Mas o que eu adianto a vocês é o seguinte: vocês vão ter um gasto inicial, que pode ser grande, e depois pequenos gastos de manutenção. Por quê? Você compra um pote de ração, a ração dura meses. Você compra testes, os testes duram meses, até às vezes anos. Eu tenho que tomar cuidado com a validade. O aquário, você compra uma vez só. A caixa de vidro. Termostato, mesma coisa. Filtro, mesma coisa.
O único gasto mensal que você tem é com conta de luz e água, talvez. Então, não é uma coisa tão grande assim, certo? O que pega no aquarismo é o investimento inicial, porque manutenção em si não chega a ser tão custosa, a não ser que você tenha 10, 20 aquários. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Se curtiu, deixa o like e até a próxima.